Este é um vídeo de neurologia sobre as vias gustatórias. A via gustatória é responsável pelos sabores, que é a percepção das moléculas que se dissolvem na saliva. O órgão receptor da via gustatória é a língua. Mas cabe ressaltar que também existem receptores na mucosa oral, na faringe e na laringe, e até mesmo nas porções superiores do esôfago. Então, sendo mais apropriado considerar toda a cavidade orofaringe, incluindo a língua, como órgão gustatório. Mas, para fins didáticos, vamos considerar apenas a língua, onde estão presentes os quimiorreceptores, como eu disse, que são as células primárias do sistema gustatório. Esses quimiorreceptores são reunidos em grupos de 50 a 150, formando esferéculas com a forma de um alho, esses chamados de botões gustativos. Os botões gustativos são situados em indentições da mucosa que se chamam papilas gustatórias. Na língua, a gente tem 4 tipos, mas os tipos que contêm os botões gustativos são 3: as papilas fungiformes, as circunvaladas e as papilas foliadas. As papilas fungiformes, elas semelham-se a cogumelos, tendo como base estreita e uma porção superior mais superficial, que é dilatada e lisa. Elas contêm poucos botões gustativos na sua superfície superior. Estão irregularmente distribuídas, normalmente nos 2/3 anteriores da língua. Já as papilas circunvaladas são de 7 a 12 estruturas circunvalares grandes, cujas superfícies achatadas se estendem acima das outras papilas. Elas estão distribuídas na região V-lingual, na parte posterior, o terço posterior da língua. Tem numerosas glândulas serosas e uma grande quantidade de botões gustativos ao longo da superfície lateral dessas papilas. E por último, a gente tem as papilas foliadas. Elas são pouco desenvolvidas em humanos e contém muitos botões gustativos. Por último, a papila que não contém, os botões gustativos que eu falei, que são as papilas filiformes. Elas têm um formato cônico alongado, são numerosas sobre toda a superfície dorsal da língua e o epitélio de revestimento não contém botões gustativos, como eu disse, ele é queratinizado. E agora eu queria falar um pouquinho dos botões gustatórios, Então, os botões, eles têm esse formato que ele é adaptado para fornecer contato fácil com os gustantes, Então, a extremidade apical de cada um deles possui microvilosidades, que são essas aqui, e nessas microvilosidades se concentram as moléculas receptores da gustação. Depois eu tenho o corpo celular, que é isso aqui, que são células justapostas, que são acopladas por junções comunicantes e que indica provavelmente que elas funcionam em sincronia. E depois, na extremidade basal e lateral, você tem as terminações nervosas aferentes, que são essas aqui. E aí elas vão formar uma fibra nervosa que depois vai conduzir essa informação para o sistema nervoso central. E eu queria aproveitar que a gente está falando dos botões gustatórios para a gente falar um pouquinho de transdução do sinal, do processamento neural dos sabores. Então, a gente considera, por exemplo, depois que o alimento é levado à boca, você tem a mastigação. Isso faz com que eu tenha o desdobramento, desses alimentos em fragmentos menores. E muitas dessas substâncias, elas vão se dissolver na saliva. Assim, eu tenho um contato direto do alimento com os receptores moleculares. Esses receptores moleculares, eles estão presentes na microvilosidade das células quimiorreceptoras. E cada gustante, ele se acopla a um receptor que lhe corresponde. E assim eu tenho o início da operação do sistema gustatório. Então, é importante que eu saiba o que vai acontecer com cada um dos sabores. Então, por exemplo, os sabores salgados vão se acoplar num canal iônico, que provoca o aumento do sódio. O gradiente que se cria move esses íons para dentro da microvilosidade e isso vai criar um potencial de ação. Já os sabores azedos, por exemplo, eles também vão se ligar em canais iônicos. Só que nesse caso, o canal iônico, ele tem o íon hidrogênio que se dissocia, desse alimento ácido. Ele acumula-se no meio extracelular
E o gradiente criado move através dos mesmos canais do salgado. A diferença é que nesse caso eu tenho um receptor específico, que é o receptor TRP. Nele, os íons de H+, mas não os íons de sódio, bloqueiam os canais de potássio existentes na microvilosidade de alguma dessas células, interrompe o fluxo natural desse íon para fora da célula, e com isso acentua-se a despolarização produzida na membrana. Outro tipo de sabor que a gente pode ter são os sabores doces. E também no sabor temperado, eu tenho receptores do tipo T1R. Nesse caso, não é canal iônico, esse aqui é receptor acoplado à proteína G. Inclusive, é um receptor típico, que ele é chamado até de receptor gustatório, é gustatina ou gustiduxina. Mas o que a gente vai ter é uma coisa relacionada a segundos mensageiros, tá bom? Vou ter, por exemplo, os sabores que são doces. O segundo mensageiro utilizado é o AMP cíclico. Vai fazer fechamento dos canais de potássio existentes nas microvilosidades, o que provoca a gênese de um potencial despolarizante. Enquanto os sabores temperados, eles vão mexer no IP3, e o resultado provavelmente está relacionado ao íon cálcio, e aí é um potencial despolarizante. Por último, a gente tem os sabores amargos. O receptor que eu vou mexer vai ser o T2R. O resultado também é relacionado a uma proteína G. Nesse caso, eu vou ter como segundo mensageiro o IP3, que vai mexer no cálcio, liberando esse íon para o citoplasma. E aí ele vai fazer com que tenha liberação de neurotransmissor. E é importante a gente falar que o sabor amargo é o único que não envolve despolarização, e sim envolve neurotransmissores. Então, a gente acabou de ver a transdução do sinal. A transdução do sinal, ela consiste na codificação, na transformação do potencial receptor, a partir dos receptores, em potencial de ação. Então, eu tenho isso, como eu disse, aqui os receptores estão na microvilosidade. Mostrei para vocês como que é gerado o potencial de ação. Então, o potencial de ação, ele corre e ele vai para as fibras aferentes. E aí, eu queria aproveitar para falar, então, quais são os nervos que vão estar levando informação para o sistema nervoso central, né? Então, na papila fungiforme, a gente vai ter a correlação com o nervo facial, então é o nervo craniano, esse aqui é o par 7, e o trigêmeo, que é o par 5. E nas circunvaladas e foliadas, o nervo glossofaríngeo, que é o par 9. E também a gente tem a inervação do nervo vago, que é o par 10. Isso acontece nos botões da epiglote e do esôfago superior. E os prolongamentos proximais desses nervos, eles convergem todos para o mesmo núcleo, que é situado no tronco encefálico, que é o núcleo do trato solitário. Esse núcleo do trato solitário, ele tem uma projeção direta ou indireta para o núcleo ventral posterior medial do tálamo, e finalmente a informação gustatória ela vai chegar ao córtex cerebral, que é uma região situada dentro do sulco lateral do encéfalo ou próxima a ele, que é chamada de córtex insular, e esse representa o córtex gustatório primário. E uma coisa interessante também é que esses núcleos do trato solitário, eles também se conectam aos núcleos motores de alguns nervos cranianos que participam da digestão e das funções correlatas do sistema gastrointestinal. E também, indiretamente, se conecta ao hipotálamo, às amígdalas e às regiões límbicas, que são relacionadas com a fome, suas reações e as emoções relacionadas a isso. E, por hoje, era isso que eu queria falar. Espero que você tenha entendido e até a próxima! Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu joinha. E também nos siga no Instagram.